Pintado, boa noite. Mais um jogo sem sofrer gols, 3 jogos consecutivos agora, com a defesa não sendo vazada. Só que hoje, a minha primeira pergunta não vai ser sobre questão defensiva, é dos zagueiros, mas não é questão defensiva, é questão do ataque. Por quê? Teve assistência do Lucas Dias pro gol do Ligia, e na Série C, dos 10 gols que o Figueirense marcou, eles participaram efetivamente de 5 diretamente, com gols e assistência, agora essa assistência do Lucas Dias. Essa dupla de zaga, que não saiu ainda, né, foi titular em todas as partidas, quão importante eles, em todos os momentos, é para ti? Bom, primeiro eu quero ressaltar demais o coletivo da nossa equipe, o grupo todo, porque não é uma vitória só do sistema defensivo, não é só do meio campo, não é só do ataque. Claro que isso é meio prático, a gente está falando sobre isso, né? Mas é uma realidade. O que esses jogadores vêm treinando, vêm trabalhando e vêm acreditando no que a gente está querendo construir, no que a gente está sonhando, é algo muito especial. Vou repetir, isso é uma vitória do grupo, é uma vitória de muitas mãos, tem muita gente trabalhando por fora, que não aparece, mas são fundamentais para esse nosso bom momento, que a gente não pode exagerar, né, nesse momento, achar que a gente já resolveu o problema, não. A gente tem um sonho, tenho certeza que é uma mudança de chave pra gente, mas com os pés no chão. Defensivamente é um trabalho de toda a equipe, né? Eu fico feliz pelos nossos zagueiros defenderem bem e conseguir fazer gol. Pra gente é uma alegria para todo o grupo. Pintado, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. E eu queria falar um pouco do segundo tempo do Figueirense. Na segunda etapa, o Figueirense fez algumas modificações, colocou Wellington Nem, Reift e Gabriel Santiago. Isso deu outra cara para o Figueirense, ficou um time mais leve, que criou muitas jogadas. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua profundidade de elenco e sobre como você vai montar o Figueirense para o confronto contra o Londrina. Vai mexer nesses jogadores que entraram no segundo tempo ou vai manter o time que começou a ganhar a partida? Eu queria mudar a regra, né, de poder jogar só 11, que hoje a gente tem mais jogadores em boas condições, com muita confiança, com características que vêm nos ajudando muito. Mais uma vez eu vou ressaltar o coletivo da nossa equipe, o grupo, o trabalho de todos aqui dentro é muito grande. O nosso torcedor tem feito um papel fundamental também, a gente não vai esquecer isso nunca. A gente muda de uma característica de um jogo apoiado para um jogo mais de transição, de um jogo mais rápido. E isso é estratégia. A gente pensou nisso, não é algo que a gente faz por acaso. Não é algo que a gente escuta torcedor ou que escuta alguma outra coisa. A gente faz isso pensado, a gente vem com um plano de jogo pro jogo. Fico feliz porque tem dado certo, mais feliz ainda porque esses jogadores estão correspondendo e colhendo fruto do trabalho deles. Isso para mim tem um sabor muito especial. Eu fico muito contente quando eu vejo uma equipe jogando com tanta velocidade, com qualidade, né? Mas a gente precisa terminar melhor as jogadas. A gente tem essa velocidade, a gente tem a transição, mas a gente precisa terminar essa jogada no gol adversário. Vou repetir, com os pés no chão, a gente tem que continuar trabalhando muito para buscar o que a gente está sonhando. Pintado, boa noite, parabéns pela vitória, Pintado. Esse primeiro tempo, né, de até posse de bola, enfim, circular, mas poucas finalizações, como você disse, não agrediu tanto. Segunda etapa a gente vê um time diferente, em cima também dessa pergunta do colega, o meio campo mais ativo. Mas esse meio campo também trouxe um Gabriel Santiago hoje com uma postura diferente, aquela expulsão pesou, o jogador sentiu muito aquilo. Você teve essa conversa com ele, como é que foi também esse retorno do jogador nesse bate-papo e ao mesmo tempo esse reconhecimento de ter falhado naquele jogo? É bom falar sobre isso porque a gente já teve outros jogadores expulsos. E é bacana a gente ver que o jogador se sente mal quando isso acontece. O próprio Johnny agora, a gente já teve uma conversa, a portinha da sala fechou, a gente falou sério sobre isso, porque isso tem um peso muito grande para nós não temos um elenco muito grande, né, para a gente estar perdendo jogadores importantes assim, que estão em um bom momento. E a consciência, né, do jogador é mais importante, né? A consciência do Gabriel, a consciência do Johnny, dos jogadores que erraram nesse momento, sabe, de reverter e de buscar de uma outra maneira ajudar. Para mim é uma satisfação ver de novo esse grupo respondendo, jogadores com a qualidade do Gabriel, com a qualidade do Wellington Nem, jogadores que
A gente sabe que tem e pode entregar. Conseguirem fazer isso hoje para nós foi muito importante. E pode ter certeza, sempre quando erra, a gente está puxando a orelha assim. Pintado, boa noite. Gostaria que tu falasse sobre a importância dessa vitória, de uma maneira de que o Figueirense agora sai do Z4 da competição e pode olhar para cima também, né? A gente sabe, desde que tu chegou no Figueirense, pelo menos na beira do gramado ainda, o time ainda não perdeu, né? Mas o sentimento de sair agora do Z4 com essa vitória, e também agora tu vai ter cerca de 13 dias de preparação para o próximo duelo diante do Londrina, né? A importância também desse tempo de preparação. Bom, primeiro a gente tinha uma expectativa, né, com esses resultados. Isso foi gradativamente, a gente foi conquistando, foi construindo. Não é por acaso que a gente vem 4 bons resultados, ou 4 resultados que nos colocam numa situação melhor na tabela. Mais uma vez, a gente não pode baixar os braços, né? A gente tem muita coisa pela frente ainda. A gente tem hoje, sim, a possibilidade de enxergar e visualizar, né, esse sonho que não só a gente, mas toda a torcida, a diretoria, todo mundo está visualizando esse sonho. E o que está sendo fundamental é que a gente está construindo junto isso, né? Torcida, diretoria, o elenco. A gente tem buscado muito apoio de todos, né? Isso é muito importante. Hoje foi uma equipe madura, soube jogar o jogo contra um adversário que é bom, tem qualidade para jogar também. Era um jogo muito perigoso para nós. A gente, qualquer momento, a gente ser contra-atacado. A equipe do Botafogo estava pronta para encontrar, né, essas dificuldades que a gente tem e vai ter em outros jogos também. Mas mais uma vez eu vou repetir, cara, a força desse grupo é muito grande. Eu vou ressaltar sempre, não é a gente, é o grupo, é esse elenco de jogadores que tem feito nos treinamentos e nos jogos, né? Porque tem muita coisa que a gente fala, pô, leão de treino, só faz no treino. Com o mesmo elenco que há um mês atrás estava num momento muito difícil, não conseguia fazer com que as coisas acontecessem, os resultados não apareciam. Esse grupo conseguiu dar a volta por cima, virar a chave. E vou repetir, o Figueirense está muito próximo de estar no lugar que merece, né? A gente vai lutar muito para isso. Pintado, queria ouvir de ti um pouquinho qual que foi o papo no intervalo da partida, porque a gente viu o primeiro tempo muito equilibrado e principalmente depois das mudanças, como já foi frisado aqui, o Figueirense melhorou, mas desde o começo do segundo tempo estava empurrando o seu adversário para trás, teve várias chances, principalmente para perceber no número de escanteios, teve muitos escanteios até o gol, efetivamente. É bom falar sobre isso porque a nossa equipe encontrou solução dentro do jogo, né? Nós somos uma equipe que a gente joga muito por fora, as beiradas, né, os extremos pra gente são muito importantes e vem funcionando. Mas hoje a gente conseguiu também jogar com praticamente 2 homens, né, o Felipe e o Márcio no primeiro tempo. Conseguiram sustentar essa bola e a gente poder encontrar a solução, né? Porque quando o adversário, e essa foi a conversa no intervalo, né? Nós temos que jogar por dentro também. Nós precisamos construir um pouco melhor o jogo por dentro, porque senão fica muito óbvio, né, como foi o primeiro tempo contra o Guarani, que a gente assistiu e a comissão técnica trabalha isso, a gente está sempre discutindo, né, e assistindo os jogos para a gente ver quais as dificuldades que a gente teve. A gente não conseguiu jogar por fora, então nós encontramos a solução hoje de criar amplitude na equipe e de conseguir encurralar o adversário. A gente pressionou, a gente jogou alto, isso para nós tem um sabor muito especial e no intervalo foi isso que a gente conversou, né? Mudamos só uma peça um pouco mais do João mais aberto, em vez de jogar por dentro, né? Seguramos um pouco mais o Yuri e fazer o João dar amplitude pelo lado direito. Acho que as coisas funcionaram bem. Bom, Pintado, boa noite. Uma vitória importante, suada, determinada e com fundamental, com paciência foi construída essa vitória, né? Você falou aí sobre o João Lucas. Nós achamos, né, que ele jogou muito aberto no primeiro tempo. Faltou aquele cara realmente de criação no meio centralizado. Essa foi a opção sua mesmo, de plano de jogo ou não? Primeiro eu dou liberdade para os nossos atacantes, né? Claro que dentro da sua zona, dentro do espaço que ele tem que ocupar, ele tem liberdade para se movimentar. Mas se você lembrar um pouquinho, a gente começou muito bem pelo lado, o João, né, entrando por dentro e o Yuri passando. Nós trabalhamos isso, a gente planejou isso. Quando o adversário começou a trancar, a fechar esse espaço para a gente voltou com o João aberto de novo, a gente voltou com o Yuri um pouco mais por trás. No segundo tempo a gente conseguiu equilibrar isso e buscar os espaços.
mas como você falou, com paciência, com equilíbrio, com maturidade e muita confiança, né? Essa equipe hoje jogou com confiança, sabendo o que tinha que fazer, cumpriu perfeitamente o que a gente tinha programado, o que a gente tinha treinado. Então é uma vitória de muito trabalho. No sentido da questão aí do João Lucas, no primeiro tempo, tu falou até que o Figueirense usou bastante a amplitude. A gente também viu que o Figueirense tentou sair jogando e não conseguia, usou muita bola longa. A ausência do João Lucas ali no meio de campo, mas flutuando pelo interior mesmo ali, é o resultado dessa bola longa nas áreas, saindo jogando? Na verdade, essa construção, né, que a gente fala hoje em dia, que falar sair jogando hoje parece que a gente é ultrapassado, esse papo furado que tem hoje em dia aí, mas essa construção, a gente está trabalhando muito, a gente faz os períodos de treino, a gente sempre acrescenta num período um trabalho só para a gente construir essa condição de construir melhor o jogo, né, de trabalhar melhor. Quando a gente vê o primeiro tempo que o Rafael começou a construir pelo lado ali, ele abriu, né, com 3 homens, a gente conseguiu construir bem, a gente conseguiu jogar. Isso é treino, isso é trabalho. As bolas longas fazem parte para que você empurre o adversário para trás e você tenha mais espaço para construir nessa primeira zona, né, nesse primeiro momento aqui de trás. Então, se eles marcarem muito fundo, a gente tem condição de sair jogando. Se eles subirem a pressão, nós temos que jogar e buscar os espaços, que é a bola longa e que a gente tem feito muito bem, tem funcionado bem. Pintado, para a próxima partida, o Figueirense perdeu o Flávio agora por suspensão e o Juninho Douglas, que retorna na próxima partida, já está pendurado. Eu queria que você falasse quais alternativas você vai achar para essa posição de volante. O Figueirense só tem 3 volantes no elenco e um deles agora está suspenso novamente. O que a gente mais tem feito aqui é trabalhar as opções. Como eu disse, a gente não tem um elenco muito grande, a gente tem 23, 24 jogadores aí, 25, né, com os jovens. A gente está buscando e trabalhando mais do que nada. A gente vem buscando essa opção de mais um volante por trás, de um homem que tenha essa característica que a gente precisa. O Roger, o carioca, o zagueiro, ele tem qualidade para fazer isso. Se tem uma posição que eu acho que eu conheço um pouquinho, é essa de volante, né? Então eu acredito muito que a gente vai perde um, mas a gente ganha o outro, e a gente tem suportado isso, né? A gente tem conseguido resolver esses problemas, e isso a gente deve ter o Natan também pronto aí, que tá chegando, um jovem que tem feito muito bom, os treinos têm deixado a gente com confiança, que pode ser muito útil para nós, e hoje eu tenho muita confiança nesse elenco. Então, ficou nítido ali que o Nicolas cansou já logo no início da segunda etapa. Eu acho até que você, na minha impressão, no meu primeiro momento, acho que você demorou um pouquinho para mexer nessa função. Eu queria que você explicasse, né, o porquê que segurou mais tempo o Nicolas em campo e, ao mesmo tempo, o Wellington Nem. Você, até uma conversa com a gente, disse que queria utilizar ele como um falso 9, alguém por ali, hoje você usou ele na ponta. Ele foi bem por ali, mas enfim, é uma outra alternativa ou você mudou de opinião? Não mudei de opinião, não. Eu tenho convicção no que a gente está fazendo. É que quando a gente pensa no Wellington Nem, a gente pensa de qualidade, né? E manter o que o Nicolas estava fazendo era muito importante. Acho que o Wellington entra, né, mostrando quem é o Wellington Nem de verdade, aquele Wellington que a gente conhece, que a gente quer ver aqui no Figueirense. Isso é trabalho dele, mérito dele, que tem treinado muito. Quanto à substituição do Nicolas, a gente ia fazer antes. Eu também tinha visto que ele tinha sentido, já estava desgastado, mas foi uma partida muito tática, tanto do João Lucas como do Nicolas. Taticamente foram jogadores que nos ajudaram muito, né, nessa construção, no momento defensivo principalmente. E eu fico feliz de estar vendo esses jogadores renderem o que a gente quer, o que a torcida quer, e as coisas estarem funcionando. Para nós é muito bom. Então é que a gente ganha mais essa opção com o Wellington Nem, né? Pela qualidade do Wellington, a gente pode jogar ali fora também, que ele vai ter mais espaço para jogar. E por dentro é um jogador que a minha preferência é ele por dentro, tá? É a gente deixar mais claro, eu prefiro ele por dentro, mas nesse momento, para suprir ali o que o Nicolas estava fazendo, que foi muito bem, o Wellington preencheu muito bem o espaço. Então, com esse início difícil que o Figueirense teve na Série C, agora para buscar uma vaga no G8, pensando naquela fórmula mágica de 30 pontos, né, para conseguir a classificação, o Figueirense vai ter que vencer também fora de casa, né? Vamos fazer o dever de casa também. A última vitória do Figueira fora de Florianópolis foi mais de um ano, né, com o São Bernardo também na Série C. Queria que tu falasse agora sobre esse desempenho fora de casa, né? O Figueira vem jogando bem dentro de casa, mas agora também, como eu falei anteriormente, vai precisar vencer fora se quiser uma classificação. O que tu
passa para os jogadores, ou o que tu vê no teu time que pode melhorar dessas partidas de dentro de casa para fora também? Primeiro, eu tô acostumado com essas que não ganha, que não faz, que não acontece, eu já me acostumei, né? Então a gente está trabalhando para isso, para a gente conseguir somar o máximo de pontos possível. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir somar pontos fora, que vai conseguir ganhar fora também. Da maneira como a gente vem construindo, como as coisas vêm acontecendo, isso dá confiança pra gente. E a gente nunca treina para empatar fora de casa. A gente sempre treina para vencer. Não tem um treino que a gente vai lá, ó, vamos fazer isso aqui, porque o empate é bom, porque a gente empatar tá legal. Nunca, eu nunca fiz isso, não vou fazer isso jamais. Pela camisa do Figueirense, pelo respeito à história do clube, pelo respeito ao torcedor, a gente sempre vai jogar para vencer, dentro de casa e fora de casa. Isso o Figueirense e essa torcida quer. É exigência da nossa diretoria que a gente sempre jogue em busca do resultado, em busca da vitória. Isso para mim aumenta a responsabilidade, mas é mais um grande desafio que eu vou enfrentar e espero conseguir vencer. Pintado, desde a tua chegada, a gente é acostumado a ver muitos torcedores falando que o Figueirense ele não é um time que tem sorte na história, por diversos motivos. E desde a tua chegada, essa mística parece que mudou um pouco. Na partida contra a Itabaiana, o gol que o Figueirense fez de empate foi um gol que alguns dizem que é um gol de sorte, um gol que muda o clima realmente. Depois nas outras partidas continuaram acontecendo algumas coisas pequenas assim, porque, claro, muita competência do grupo, mas não ter tomado o gol na partida passada, no segundo tempo, jogando o segundo tempo inteiro com a menos, e nessa partida hoje aconteceu de novo. No primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0 ainda, o Botafogo perdeu um gol ali, sem goleiro, embaixo do gol. Como que essas questões de sorte, elas agregam no ânimo, na confiança do grupo? Nós tivemos um gol a favor também, né? O gol do Felipe foi um gol claríssimo, que o árbitro errou, mas a gente não pode esperar a arbitragem sem VAR ainda, né? Impressionante a gente não ter VAR na Série C, porque tem... Dinheiro não falta para o CBF, né? Podia ter VAR aqui também para a Série C, mas a gente tem que enfrentar as dificuldades como elas aparecem. Eu não acredito em sorte e azar. Eu não posso acreditar porque eu cresci, eu vivi trabalhando muito, buscando fazer o melhor, buscando meus companheiros, acreditando nos meus parceiros, aceitando os erros. Eu não sou um cara que acredita em sorte, nunca acreditei, não acredito, não tenho nenhuma superstição. Eu sou um cara de trabalhar muito, acordo cedo, responsável, junto com esse grupo aqui. A gente não acha que as coisas acontecem porque é sorte e nem porque não aconteciam que era azar. A gente trabalha muito para que dê certo e, segundo o Michael Jordan, né, quanto mais ele treina, mais sorte ele tinha. Então quanto mais a gente trabalhar, mais sorte a gente vai ter. Vamos seguir nessa linha que tá bom. Pintado, um pouquinho no extracampo agora, você já tem, logicamente, um mapeamento, o que falta e a carência nesse grupo do Figueirense para a futura janela de abertura, né? Você já tem esse mapeamento e essa nova diretoria, o novo CEO, diretor que entrou aí no lugar do Wilson, como é que está essa desenvoltura entre você e ele e como é que está essa diretoria, o respaldo da diretoria com você? Bom, planejamento a gente tem... A gente tem tudo menos recursos para fazer o que a gente gostaria. Mas essa criatividade e o conhecimento do mercado, isso é muito bom para nós, né? Nós somos profissionais, eu, comissão técnica, o Daniel que chegou, a gente tem discutido muito sobre as possibilidades que a janela nos oferece. Nesse momento eu confesso para você que eu acredito muito nesse grupo, acho que a gente tem muita coisa para recuperar, embora a gente já tenha conseguido muita coisa. Jogadores que estavam desacreditados aqui, a gente conseguiu recuperar, isso para nós a gente só está fazendo o nosso trabalho, nada mais do que isso, mas é muito importante a gente conseguir recuperar esses jogadores. O mercado não tem nada assim tão especial, com valores possíveis para o Figueirense. Então não adianta sonhar que vai chegar alguém de Série A, alguém que vem de fora do país, que não vai, isso não vai acontecer. O Figueirense hoje não tem condição de fazer. Eu gostaria, nós sempre precisamos, mas mais uma vez eu quero dar valor para esse grupo. Não vai trazer, eu não quero alguém que venha aqui para participar ou para vir passear em Florianópolis. Isso a gente não vai aceitar.
Né? Quando a gente fala de, vem jogar no Figueirense, pô, Florianópolis. Não. Você vem jogar no Figueirense, vem trabalhar pro Figueirense. É diferente. E isso é um compromisso que a gente fala antes de falar de dinheiro, de qualquer coisa. O cara precisa querer vir jogar aqui. E esse é um clube especial, essa é uma torcida especial, é uma exigência, uma cobrança muito grande. Então a gente precisa escolher bem quem vai vir. A gente está no mercado sim, a gente sabe que as possibilidades estão aí. Repito, a gente não tem recurso assim muito grande para fazer, mas acho que o Daniel vai falar com vocês aí, a diretoria está fazendo um esforço gigante. A diretoria está fazendo um esforço assim que, claro que o clube merece, mas é um esforço gigante para poder trazer reforços para a gente. E a gente vai continuar fortalecendo e melhorando o que a gente está fazendo. Valeu, gente. Obrigado, professor. Essa foi a coletiva do técnico do Bengala na vitória por 1x0 do Figueirense sobre o Botafogo da Paraíba. O Figueirense que saiu da zona de rebaixamento e agora está na 10ª. Vou anotar isso. Vou anotar. 9h53. Valeu? Semana a gente vai ver lá, hein? Você dá um café pros caras, pelo menos. Pãozinho de queijo, né? Um pãozinho de queijo. Aqui, Ó, terça-feira tem um café por conta do Pintado lá no CT. Terça-feira, não. Eu não tô lá terça-feira.